Caros amigos, em O Livro dos Espíritos, complementando a resposta à questão 71, Kardec fala que a inteligência é uma faculdade especial que possuímos e que nos dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da nossa existência e de nossa individualidade, assim como os meios de estabelecermos intercâmbio com o mundo exterior e de provermos as nossas necessidades. A inteligência é um atributo do espírito e permite que o ser tenha, então, como dissemos, conhecimento de si, de sua existência e individualidade. Desenvolva linguagem, tenha memória, racionalidade e dimensão temporal, passado, presente, futuro, que possa exercer o livre arbítrio e fazer escolhas. A inteligência acompanha o processo evolutivo, ampliando-se proporcionalmente aos aprendizados adquiridos pelo indivíduo. Na questão 780, a espiritualidade responde que o progresso completo é o objetivo, mas os indivíduos não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Já aprendemos com o Espiritismo que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Esta última parte está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, que vínhamos estudando nas semanas anteriores, na parte das instruções dos espíritos, e compondo o último item desse capítulo, encontra-se a mensagem Missão do Homem Inteligente na Terra, ditada pelo espírito que se identificou como Ferdinando. Essa mensagem inicia com uma advertência. Diz assim: não vos orgulheis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Para avaliarmos essa advertência, lembremos da classificação dos mundos que Kardec dá no capítulo 3º do Evangelho, que, em ordem crescente, está assim. Primeiro, os mundos primitivos. Depois, mundos de expiação e de provas. Em seguida, mundos regeneradores, mundos felizes e, por último, mundos celestes ou divinos. Então, são 5 estágios pelos quais passam os mundos na sua escalada evolutiva. A Terra ainda não atingiu a metade desse caminho evolutivo, pois neste milênio é que estará efetuando sua transformação, passando de mundo de expiação e de provas, que é o número 2, para mundo de regeneração, que é o 3. Né?
Então, numa escala de 1 a 5, se estamos no 2, não, ainda não atingimos o meio. Estamos entrando nessa fase, né, nessa faixa de passarmos para, então, o número 3, que é mundo de regeneração. E, logicamente, o conhecimento de seus habitantes é proporcional a esse grau evolutivo. Daí, nosso saber ainda ter limites muito estreitos, como Ferdinando coloca nessa mensagem, nessa advertência que inicia a mensagem. Mas como ainda carregamos o orgulho em nosso íntimo, muitas vezes agimos como se fôssemos os maiores sábios do universo, achando que nossa inteligência está acima de tudo, e chegamos até a humilhar pessoas por acharmos que estão abaixo de nosso patamar. E a lição continua dizendo assim: suponhamos que sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para roçar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Conforme, então, essa lição aponta, a inteligência é uma ferramenta que devemos utilizar sempre para o bem. É um grande bem em que podemos e devemos empregá-la. É no auxílio às criaturas que ainda sejam retardatárias no processo da aprendizagem ou que estejam sob nossa responsabilidade de encaminhamento. E essa missão pode ser cumprida nos mais diversos campos de atuação e de relação, de relacionamento social.
Vejamos alguns exemplos. Primeiramente, no lar, junto dos nossos familiares, principalmente junto dos filhos, que são espíritos que Deus coloca em nossas mãos para que os ensinemos e os conduzamos para seu progresso espiritual. Esse é um trabalho que exige o emprego justamente dessa ferramenta da inteligência. No ambiente profissional, onde, além dos conhecimentos técnicos próprios da profissão, podemos ensinar e exemplificar o respeito, a solidariedade, incentivar a cultura, a religiosidade, sem impor religião. Ensinar a religiosidade sem impor religião. Isso é muito importante, né? Porque justamente religiosidade é aquela disposição para a religião, para as coisas sagradas, mas não que vamos impor uma religião. A respeito justamente desse item de no ambiente de trabalho ser um local onde nós podemos justamente agir dessa maneira, já de muito tempo eu tenho procurado nos ambientes de trabalho, né? Atualmente atuo em 2 localidades, 2 escritórios. Nas reuniões de trabalho, eu procuro justamente iniciar toda reunião de trabalho com a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz. E no outro escritório, como são colegas que ou também são espíritas ou são simpatizantes da doutrina, nós procuramos fazer uma vez por semana um evangelho, logo pela manhã. E a gente percebe o quanto isso é importante e quanto beneficia o ambiente. Há 2 semanas atrás, numa reunião de trabalho com um cliente, um dos colegas justamente testemunhou a esse cliente que ele havia percebido que depois que eu me incorporei a esse grupo e começamos a fazer a oração na abertura dos trabalhos profissionais, o ambiente ficou melhor. E ele dizia assim, ficou mais gostoso, as ideias fluem melhor, a gente parece que está num ambiente mais alegre. Então, ele destacava, nesse testemunho ao cliente, a importância que ele está sentindo da realização da oração. E as mensagens desse livro Vida Feliz, ela é bastante interessante, são interessantes essas lições, porque dá para usá-las em qualquer ambiente, com pessoas de qualquer credo religioso, porque ela não fala diretamente sobre o espiritismo, mas são mensagens positivas, embora uma obra espírita, né? Ditada por Joana de Ângeles, como conhecemos. Então, no ambiente profissional, podemos, usando a inteligência, levar uma mensagem positiva. Também na entidade religiosa que frequentamos, onde poderemos contribuir justamente com a divulgação doutrinária, com esclarecimentos e também com acolhimentos fraternos, como principalmente as casas espíritas têm, né? O atendimento fraterno. E esse atendimento fraterno, é importante destacarmos que ele ajuda a prevenir e combater a ideia do suicídio, principalmente nestes momentos de pandemia que tem gerado muita depressão. Pelo que a gente tem lido, pelo que nós temos ouvido, realmente a pandemia ocasionou muita depressão e a pessoa, nesse estado depressivo, muitas vezes tem a tendência ao suicídio.
Então, o atendimento fraterno é uma oportunidade de combatermos justamente a depressão e o suicídio. No atendimento assistencial também, que as casas espíritas têm, levando, então, além da ajuda material para as famílias, para as pessoas, levar também uma mensagem de carinho, de respeito, de fraternidade, para que aquelas pessoas se sintam acolhidas, e até de alfabetização. Algumas casas têm até trabalho nesse sentido, além de noções de religiosidade, que também é importante. Sempre lembrando que não devemos impor religião, esta ou aquela, mas, né, e principalmente a nossa, não devemos impor, devemos divulgar, mas principalmente divulgar e estimular religiosidade, deixando a cada um a liberdade da escolha. Uma maneira também de bem empregar a ferramenta da inteligência é escrever livros, quem tem essa habilidade, dar palestras, como temos na nossa casa espírita e nas demais, conduzir movimentos sociais. A gente vê que há pessoas que realmente fazem um trabalho muito bonito, muito profundo, muito útil à humanidade, né? Conduzindo movimentos sociais, tudo sempre com vistas ao bem das pessoas e do planeta. Também dedicar-se à ciência, os cientistas, né? Para novas descobertas, como agora nessa busca incessante de vacinas para a epidemia, para a pandemia, né? Do coronavírus. Precisa, obviamente, da ferramenta inteligência para essa atividade, desenvolvimento da ciência, que é tão útil à humanidade. Essas são algumas das áreas em que podemos bem usar a inteligência, porque, como vimos dizendo, a inteligência deve sempre ser aplicada apenas para o bem, embora, por equívoco, ainda podemos encontrar casos de utilização inadequada da inteligência. Todos fomos criados com potencial de realizações. Isso é indiscutível e todos nós temos esse conhecimento. Fomos criados com potencial de realizações. Ninguém está excluído da possibilidade de fazer algo bom, de colaborar para que o bem se realize aqui na Terra. Vale destacar aqui o trecho da mensagem de Ferdinando, que diz: se todos os homens que possuem a inteligência dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avançar. Olha a profundidade dessa afirmativa de Ferdinando. Ela demonstra o quanto é grande a responsabilidade de todos nós no uso correto da inteligência. O desenvolvimento da inteligência aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Quanto mais conhecimento, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Pela nossa atuação, se equivocada, podemos até retardar o progresso. Vejam só que responsabilidade. Se empregarmos mal a nossa inteligência, nós podemos até retardar o progresso. Não só o nosso, né, a individualidade ou individualmente, mas o progresso, inclusive, da humanidade, no sentido, então, coletivo. Conforme consta nas respostas dos Espíritos, na questão 781 do Livro dos Espíritos.
Olha que responsabilidade. Um comportamento inadequado nosso retardar o progresso. A lição de Ferdinando adverte também que, infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Lembremos que Jesus já nos orientou. Deus dá a cada um segundo suas obras, e que a árvore má não dá bons frutos. Né? Em todos os campos de atuação, o homem pode fazer mau uso da inteligência. Não é desejável, ou pelo contrário, né? Devemos esperar que não se faça, mas infelizmente, dado o nosso grau evolutivo, ainda ocorre, né? O mau uso da inteligência. Os fatos nos mostram que na Terra ainda há um desequilíbrio entre a moral e a inteligência. A inteligência progrediu mais que as virtudes. E o uso do conhecimento, sem apoio do bom sentimento, gera muitos sofrimentos para as criaturas. Isso é uma situação também que todos nós conhecemos. E uma área em que isso está muito patente hoje é o da informática. Com o avanço do conhecimento nessa área, que nos últimos anos foi bastante grande, também surgiram muitos problemas, ameaçando até a humanidade, em razão justamente do mau uso da inteligência. Nós vamos citar alguns casos aqui, apenas como lembrança para ilustrarmos a questão do uso da inteligência, né, como missão do homem, né? Homem aqui no sentido genérico, né? Primeira coisa, as chamadas fake news, ou notícias falsas, que a gente sabe que chegam a influenciar até as eleições em muitos países. A mídia tem noticiado isso, né? Em algumas eleições mais recentes, em vários países, as fake news influenciaram acentuadamente certas votações. E também elas, as notícias falsas, chegam a perturbar e confundir campanhas de vacinação, como nós temos visto recentemente, né? Não vamos especificar aqui este ou aquele país, porque aonde tem o ser humano, nós estamos sujeitos a ter um comportamento equivocado. Né? As fake news chegam a difamar pessoas, a gerar ódio. Então vejam o problema, ou quão grave é o problema do mau uso da inteligência. Outra questão do mau uso é o vazamento de bancos de dados, possibilitando justamente os golpes que tanto nos atormentam. Eu creio que a maioria das pessoas já receberam ou tem recebido ligações telefônicas, e-mails com tentativa de golpe. É impressionante como essas tentativas se avolumaram ultimamente. Eu particularmente, tanto com telefone ou celular, quanto no meu e-mail, tenho recebido mensagens, ligações com evidente caráter de tentativa de golpe. A gente tem que ficar, assim, realmente atento para não ser prejudicado. A propaganda também, porque nós temos muitas propagandas enganosas, que muitas vezes criam pseudas necessidades. Pelo que a gente vê, os marqueteiros vendem qualquer bugiganga, qualquer quinquilharia, como se fosse a melhor coisa do mundo. E
tentam incutir-nos a ideia de que precisamos daquilo. A propaganda tem a sua utilidade, sim, não vamos negar. Mas hoje há muito exagero e muita distorção, incentivando um consumismo desenfreado, que afeta as economias de muitas famílias, gerando tremendos conflitos familiares, justamente pelo desequilíbrio do orçamento familiar, né? Justamente por causa desse consumismo desenfreado que é, digamos, criado, patrocinado por vezes pela propaganda enganosa. A divulgação de doutrinas esdrúxulas, chegando até à negação de Deus, conforme mencionado na mensagem de Ferdinando, que estamos vendo hoje. Ao navegar pela internet, eu particularmente fico impressionado com certos pensamentos expostos por alguns internautas. São coisas assim de arrepiar, a gente fica impressionado como um ser humano pode desenvolver certas ideias tão esdrúxulas, carregadas de tanta maldade. Os adolescentes também estão sendo alvo de jogos e disputas na internet que os levam até à morte, através de práticas suicidas. Todos devem se recordar da baleia azul. Há pouco tempo ficou famosa justamente pelos danos causados junto a crianças, a adolescentes, por causa da conduta, né, que esse jogo acabava levando essas criaturas. Recentemente, a mídia noticiou o falecimento de jovens que acabaram se asfixiando até a morte por enforcamento, num jogo de ver quem aguentava mais o desafio de apertar o pescoço com alguma corda, alguma coisa da espécie, e ver então até quando aguentaria. E muitos não se deram conta do que estavam fazendo e acabaram realmente se enforcando. Isso a mídia noticiou até há poucos dias atrás a morte de um rapaz. Vale aqui lembrar a respeito desse item dos adolescentes a grande responsabilidade dos pais no cuidado com os filhos, para que as crianças e adolescentes não se envolvam com essas práticas. É necessária vigilância e muito acompanhamento dos pais, principalmente porque hoje qualquer criança tem acesso, às vezes ilimitado, né, às fontes de acesso à internet. Então, os pais têm uma grande responsabilidade. Os poderes constituídos também, legislativo, judiciário, executivo, infelizmente têm sido palco de exemplos de mau uso da inteligência. Porque o egoísmo e o orgulho, as duas maiores chagas da humanidade, ainda estão muito presentes na conduta humana, infelizmente. Né? Essa é uma característica que a gente sabe dos planetas de expiações e de provas, porque neles o mal ainda prepondera. Existe o bem, mas o mal ainda é maior. Por isso, tanto sofrimento na Terra. No livro Religião dos Espíritos, na lição 36, com o título O Homem Inteligente, Emmanuel ensina que, em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo,
abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Se, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão a Deus. Uma linda mensagem, uma linda lição, né? A respeito justamente do homem inteligente, falando exatamente aquilo que estudamos durante todo esse capítulo, né, nas semanas anteriores, e também na lição de Ferdinando, a missão do homem inteligente na Terra. Quando Emmanuel fala nessa lição que o homem inteligente é aquele que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la, nos faz lembrar da hoje tão propalada inteligência emocional. Segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, sediada na cidade de São Paulo, inteligência emocional é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construindo relações saudáveis. Vou repetir: construindo relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes e adquirindo uma melhor qualidade de vida. Quem tem inteligência emocional sabe pensar, sentir e agir de forma inteligente e consciente, sem deixar que as emoções controlem sua vida e se acumulem de forma a reproduzir ou criar traumas e doenças psicossomáticas. Os pilares da inteligência emocional, segundo a instituição, são autorresponsabilidade, significando a capacidade de assumir a responsabilidade por todas as coisas que acontecem na vida, seja o sucesso, fracasso, erro ou acertos. Percepção das emoções. Reconhecer as emoções humanas, tanto as próprias quanto as das pessoas ao redor, identificando a mensagem que trazem. Gerenciamento das emoções. Conscientização da sua reação, a resposta então emocional, diante de cada emoção, adequando-as. Foco. O foco determina o resultado. Sendo assim, capacidade para focar nos aspectos positivos das pessoas e situações. Vou repetir porque é importante. O foco determina o resultado, sendo assim, capacidade para focar nos aspectos positivos das pessoas
e situações. Distinguir as coisas boas, destacar as coisas boas. Ação. Somente pela ação enfrentamos o medo, tristeza e raiva. Encontramos a alegria e o amor, gerando resultados e concretizando nossos sonhos. Então, tudo isso a respeito da inteligência emocional, para que realmente prestemos atenção nas emoções. Mas daí poderíamos nos perguntar, e se depois de todas essas lições ainda tivermos dúvida como agir na vida? Joana de Ângeles, na lição número 6 do livro Vida Feliz, nos dá a receita. Ela diz assim: quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Desejamos boa sorte a todos nas realizações da arte de viver, no dia a dia, em cada situação a ser enfrentada, resolvida, solucionada. Lembrando que humildade na inteligência é sabedoria, conforme ensina Donizete Pinheiro no livro Para uma Vida Saudável. Uma boa noite a todos, um grande abraço, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Arquimedes. Pois não. Considerando aí os perigos de se utilizar mal a inteligência, acho que é inevitável você não aprimorar a inteligência. O que você acha? Se diz da necessidade de aprimorarmos a... Porque as pessoas pensam assim, é melhor cuidar só de fazer o bem, fazer a caridade, não se preocupe muito com a inteligência, não, que a inteligência pode ser usada para o mal, né? Então, esse jogo ainda, essa dicotomia, né? Fazer o bem, se preocupar com a moral e se preocupar menos com a inteligência. Mas, assim, vejo assim, e pelas lições, né, que a doutrina nos traz, a espiritualidade nos traz, e mesmo Jesus, eu acho que podemos partir daquela expressão de Jesus, daquela afirmativa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tá? Então, a necessidade realmente de a gente buscar aprimorar o conhecimento, buscar desenvolver o quanto mais possível a inteligência, né? Aliando sempre à virtude, né? Porque a inteligência sem a virtude, ela pode realmente fazer também muito mal, né? Que é aquilo que eu gosto assim de lembrar. O médico fica lá nos bancos escolares tantos anos para depois, quando vai exercitar a medicina, ele vai fazer aborto ao invés de estar cuidando da vida. O engenheiro, da mesma maneira, estuda tanto e ao invés de fazer grandes construções, ele vai construir uma arma a laser que mata o seu semelhante com precisão milimétrica a não sei quantos quilômetros de distância. Né? Então, é importante, sim, desenvolver a inteligência, né, para que possamos também melhor distinguir, né, como está lá no Livro dos Espíritos,
para melhor distinguirmos entre o bem e o mal, né? Porque na medida em que o homem estuda, adquire conhecimento, mais ele vai tendo condições de separar o joio do trigo, né? Distinguir o bem do mal. Tem pessoas que dizem assim, se quanto mais eu conheço, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu sou responsável pelos meus atos, eu prefiro não conhecer para não ser responsável. Mas esse é um grande engano, porque aquele que não busca o conhecimento, ele não progride espiritualmente, né? Fica patinando, né? E como o progresso é inexorável, todos nós estamos sujeitos a ele, se nós não buscamos o progresso, nós acabamos sendo arrastados pelo progresso, né? Em vez de fazer parte dele, vamos ser arrastados, como aquela expressão, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então é melhor vir pelo amor, né? E a inteligência, essa ferramenta, esse recurso, é de suma importância para essa caminhada. Muito bem. Rosinha, abriu o microfone? Abri. Pois não. Rapidamente, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que a inteligência está atrelada ao nosso aprimoramento espiritual. Não tem como negar isso aí. Quanto mais inteligente nós formos, mais sabedoria nós teremos e muito mais nós iremos progredir moralmente. Então, uma coisa ligada com outra vem em acordo, vai vir dizendo para a gente, você nasceu para se aprimorar. Você está numa reencarnação, numa escola, onde você deve tanto aprender cognitivamente ou intelectualmente, quanto moralmente. Então, atrela as duas coisas. Eu acho que não tem como separar. Quem nasceu e tem consciência do que tem que fazer aqui na Terra, com certeza vai estudar. Mas justamente essa é a questão. É o que você falou. Que Jesus falou. Então, mas é essa a questão. Muitas criaturas ainda, aqui nos dias atuais, né, na Terra, têm bastante conhecimento, mas não desenvolveu a virtude. Então, não alia o bom sentimento, né, a virtude, com o conhecimento. E daí faz barbaridades, né? Imagine o seguinte, aquilo que eu comentei da internet, né, dos golpes. Essas criaturas, para manipular os meios de informática, para acessar, né, os bancos de dados, diversos bancos de dados com todas as informações a nosso respeito, e depois utilizar isso, demonstra um conhecimento grande, mas ainda usa para o mal. Eles ainda não despertaram justamente para as consequências daquilo que eles estão fazendo. Com certeza, Arquimedes, você tem razão. Mas acontece o seguinte, no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo patamar que eles são inteligentes, eles têm consciência, ou se não têm, vão adquirir pela dor, e eles vão ter que assumir responsabilidades pelos que fizeram. Sim. Então, não adianta, de qualquer forma, chega por amor ou chega pela dor. Então, por isso que eu gosto muito... Por isso que eu falo que está atrelado, não tem jeito, você não consegue escapar. Então, Sócrates tinha uma expressão que é um dos paradoxos socráticos, né? Que ele dizia assim, ninguém faz o mal voluntariamente. Isso, justamente. Por ignorância. Isso. Pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis. Tá aí. Desse paradoxo socrático. Ninguém isso aí vem, Jesus falou voluntariamente, mas por ignorância. Então, é questão de tempo. Fazer o mal é uma ignorância, né? Lógico. Tá bom, obrigada. Muito bem, o Edson levantou a mão, pois não, Edson? Como o Arquimedes falou, destacou bastante agora no final, há que ter um equilíbrio muito grande, porque uma pessoa extremamente inteligente, que ainda não trabalhou o orgulho e o egoísmo, é um perigo para ela, essa inteligência.
porque ela vai adquirir tanta responsabilidade que muitas vezes ela perde diversas vidas depois para arrumar isso. Então, a busca do equilíbrio é necessária, porque uma pessoa que é egoísta e orgulhoso, mas não é inteligente, diminui a possibilidade dele fazer um mal. Agora, uma pessoa muito inteligente vai aumentar por demais a possibilidade de fazer o mal. Uhum. E a questão das emoções também, de certa feita, eu já comentei, eu acho que aqui no nosso grupo, em razão de uma determinada situação, nós fizemos um pedido numa reunião mediúnica a respeito, para atendimento de um determinado caso, e de uma pessoa que tinha, digamos assim, destrambelhado a vida dela, né, a família, o casamento, e a entidade que atendeu não, foi trazido um obsessor que estava atuando naquele caso, e ele nos disse assim: vocês perguntam por que aconteceu tal coisa, eu vou explicar. É porque as pessoas não prestam atenção nas emoções. E tal pessoa quis procurar tantas informações e acabou descontrolando-se nas emoções decorrentes daquelas informações, que ela abriu tanto a guarda que ela acabou ficando à mercê da nossa atuação. E ele arrematou dizendo assim: hoje somos nós que controlamos a mente dela. Deixou-se levar pelas emoções. Por isso que ele nos disse assim, ó, prestem atenção nas suas emoções. Porque as emoções podem ser decorrentes de fatos, situações positivas, como determinadas situações negativas também nos causam comoções, emoções fortes, né? E aí isso pode nos levar a um desequilíbrio. Eu me lembrei de uma pergunta de O Livro dos Espíritos, é a 780, a lei de progresso. A pergunta de Kardec é: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é a sua consequência. O Kardec está dizendo que a moral segue a intelectual. Porque primeiro nós desenvolvemos a inteligência, depois avançamos na moralidade. Mas, assim, todavia, não o segue sempre imediatamente. Aí Kardec faz uma subpergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E a resposta: fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, eu desenvolvendo a inteligência, né, conhecendo a verdade, eu vou distinguir o que é o bem e o mal, e vou poder fazer a minha escolha com o meu livre-arbítrio, se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal, e assumir a responsabilidade. Porque quando não buscamos justamente desenvolver a inteligência, o conhecimento, nós acabamos ficando refém, por vezes, de pessoas vivaldinas, né? Que justamente essas pessoas que aplicam golpes são pessoas com um conhecimento, uma inteligência destacada, que acaba ou fazendo as suas vítimas entre aquelas pessoas que têm menos conhecimento, né? Porque quando a pessoa tem uma capacidade, né, um conhecimento, uma inteligência suficiente para avaliar, ela não vai ficar comprando bilhete premiado, né?